Olá, queridas e queridos! Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os 7 níveis de consciência dos seres humanos. Assunto maravilhoso, bastante relevante para todos aqueles que querem evoluir na sua consciência. Então, hoje nós vamos conhecer quais são esses 7 níveis de consciência mental e como você pode fazer para, estando num determinado nível, subir o seu nível. Alargar a sua expansão de consciência. Subir a régua, como costumam dizer mais comumente na gíria. Então, hoje falaremos sobre isso. Já já! Vamos explicar para que é que serve esse conhecimento, né? Porque na nossa vida, se não sabemos para que o conhecimento serve, não damos a devida atenção e foco àquele conhecimento. Então, esse conhecimento serve para você, primeiro, se analisar e reconhecer em qual nível de evolução de consciência você se encontra. Feita essa análise e você conhecendo os próximos níveis, ou seja, os níveis acima desse, você consegue voltar o seu esforço, os seus recursos para atingir aquele patamar acima do que aquele que você está. Então, eu acho que é assim, é o GPS. Eu estou indo para lá. Então, qual o próximo nível? Então, quais são as próximas ações? Então, esse conhecimento serve para mim, na minha opinião, basicamente para isso. Primeiramente, para você se reconhecer, ver em que nível está e quais são os recursos que você tem que desenvolver ou ter já consigo para subir para o próximo nível de consciência. O objetivo é evolução. Isso aqui é uma escala de evolução. Nós vamos ver aqui, eu preparei uma apresentaçãozinha para falar mais detalhadamente, mas aqui por alto eu vou falar os 7 níveis de consciência, começando pelo menos evoluído para o mais evoluído. Nós temos o primeiro, que é o animalesco. Esse modo aqui eu posso dizer para vocês que é a pessoa que reage a tudo e a pessoa que, na grande maioria das vezes, é vítima das situações. Temos a massa, que é o segundo nível de consciência, que são aquelas pessoas que seguem a sociedade, que não questionam nada, Maria vai com as outras, vai seguindo o fluxo, vai fazendo tudo que a sociedade manda. Isso aí nós vamos ver a sociedade, as mídias sociais, as religiões. Essas pessoas não questionam nada, simplesmente elas vão ali no embalo da massa. Tem o terceiro nível de consciência, que é o aspiracional. Aqui a pessoa, ela já tem aspirações, ela já tem vontades, ela já tem sonhos. Então ela vê que ela pode construir a vida dela. Então ela começa a ter desejos e sonhos. Nessa jornada, nós teremos no próximo nível, que é o individual. Por quê? Quando a pessoa começa a ter sonhos e aspirações, a pessoa se volta para dentro de si mesma, para saber como que ela tem que fazer, como que ela é, o que ela precisa, ou seja, autoconhecimento, para subir no próximo nível. Que depois do nível aspiracional, vem esse individual, que é a pessoa se voltando para dentro de si própria, desenvolvendo e mobilizando recursos para conseguir chegar no próximo nível. O próximo nível é o nível da disciplina.
Sem disciplina, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, a pessoa, quando está nesse nível, ela tem autodisciplina. Ela programa e faz e realiza, custe o que custar. Então, ela se dedica, ela dá uma ordem para ela mesma, ela faz uma programação, ela estipula uma meta, um objetivo e ela faz e ela cumpre. Depois desse nível de consciência, que é a disciplina, nós vamos para a experiência, que é quando vivemos os nossos sonhos. Porque, é claro, aspiramos, tivemos disciplina, colocamos em prática, executamos, e agora no próximo nível, que é o 6º nível, é onde experimentamos. É o nível da experiência. Aqui nesse nível é o nível onde você vive os seus sonhos. E o próximo nível, que é o 7º nível, é o nível da maestria. No nível da maestria, o que nós temos? São os mestres. São aquelas pessoas que têm a capacidade de não só se reconhecer em que nível de consciência está, como de reconhecer a todos. E tem a capacidade de perceber o mundo e as pessoas sem julgamentos, sem críticas, apenas estendendo a sua mão para ajudar, que todos possam crescer um dia e terem maestria. Então, esses são, assim, vamos dizer assim, basicamente, rapidamente, falando para vocês, os 7 níveis. Agora, eu vou dar para vocês com um pouquinho mais de detalhe. Se ficar um pouco repetitivo, não tem problema, porque nós sabemos que a nossa mente consciente aprende por repetição. Então, o que você ouvir de novo, não vai fazer mal, só vai fazer bem. E outra coisa que é importante você saber é que você pode estar num nível de consciência e de vez em quando cair para o nível inferior. E isso é totalmente normal, gente, sabe? Nós não temos constância, nós não somos todo dia a mesma coisa. As nossas emoções variam no nosso dia, tá? Então não fique preocupado se você vê que você está num determinado nível, aí chega um dia, 2 dias depois você fala, caramba, eu tô no nível abaixo, sabe? Também não é assim, né? Nós somos seres que mudamos. O nosso emocional é um emocional que muda a cada dia. E com isso nós podemos estar caminhando entre subindo e descendo de um nível para outro. Mais importante é você ver as principais características de que nível você está. E quais são as habilidades que você precisa desenvolver para ir para o próximo nível, para o nível de cima. E assim podemos todos crescer em amor, gratidão, alegria, que é para isso que estamos aqui, planeta Terra, ok? Beijos para vocês, amo muito vocês e fiquem agora com a pequena apresentaçãozinha que eu preparei para vocês. Beijos, muito obrigada. Beijos. Vamos conversar aqui sobre os 7 níveis de consciência do ser humano. Bom, e o que é consciência? Consciência é a maneira como nos percebemos e percebemos o mundo, as pessoas à nossa volta. A nossa consciência está ligada à nossa programação mental e às nossas experiências de vida. O que é importante você saber nos 7 níveis de consciência? Que eles falam a respeito da evolução. Então, é importante você ter esse conhecimento, é importante você entender em que nível de evolução você está, para que você possa melhorar cada vez mais subir o seu nível de consciência. É importante também nós sabermos que esses níveis de consciência, eles podem oscilar. Você pode estar em um determinado nível, ora oscilar para baixo, ora oscilar para cima. Bem, então, nós vamos começar a falar sobre esses níveis de consciência. Vamos entender aqui que nós vamos falar do nível mais baixo para o nível mais alto. Então, nós temos o primeiro nível de consciência, que é o nível animalesco. Eu sei que o nome não é muito bonito, mas também eu não sei quem foi que deu essa classificação. Com certeza não fui eu, tá, gente? Essas pessoas que estão nesse nível de consciência, elas não pensam, elas simplesmente reagem a tudo.
não estão interessadas em aprender, são muito insatisfeitas com tudo e são vítimas o tempo todo das situações. São pessoas que precisam evoluir para conseguir mais felicidade e mais amor na vida delas. O segundo é o chamado nível de consciência, é o massa. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que age de acordo com o que diz as mídias sociais, as religiões, a televisão. Essa é uma pessoa que não tem opinião própria, que ela segue com as outras, ela faz o que a maioria das pessoas fazem, sem questionar nada, simplesmente vai fazendo o que todo mundo faz. Essa é a segunda tipo de nível de consciência, que é a chamada massa. Terceiro nível de consciência é o aspiracional. Então, aqui nesse nível, a pessoa já começa a analisar, começa a pensar que existe alguma coisa diferente do que aquilo ali que a maioria das pessoas fazem. Ela começa já aqui a ter sonhos, a ter desejos, começa a perceber que a vida pode ser melhor. Então, essa pessoa já tem aspirações, já tem sonhos, já tem desejos, e é aqui, nesse momento, que a vida dessa pessoa começa a melhorar para um próximo nível. O quarto nível é o nível individual. Nesse nível, a pessoa começa a pensar verdadeiramente, começa a ter ideias, começa a se conhecer, começa a entender melhor o porquê das coisas e dos acontecimentos. Ela entra para dentro de si própria, ela busca o autoconhecimento, porque sabe que é no interior que encontramos o poder de criação. As pessoas nesse nível já possuem opiniões próprias e não seguem mais aquilo que lhe é imposto. Essas pessoas possuem seus próprios conceitos e seu aprofundamento a leva ao próximo nível, que é o quinto nível, que é o nível da disciplina. Então, a partir desse nível, as pessoas começam a mudar completamente, começam a seguir suas ideias e começam a transformar em realidade aquilo que desejaram e sonharam. Essas pessoas têm autodisciplina, ela se dá uma ordem e segue com afinco. Nesse nível de consciência, a pessoa já busca aquilo que lhe dará resultados desejados. Analisa e planeja, e segue suas ideias até conquistar o que deseja, sem se importar com o que a sociedade pensa. O sexto nível de consciência, nesse nível aqui, as pessoas começam a viver o que pensam viver. É simplesmente ter ideias e fazer acontecer de acordo com o que pensou. É o nível do realizador de sonhos. O número de pessoas que vivem nesse nível é bem menor do que os que vivem nos demais níveis. Aqui é onde você vive com disciplina e cria a realidade que deseja ou que desejou. Já o sétimo nível é o nível da maestria. Aqui é o nível do mestre. Aquela pessoa que possui controle sobre si mesma, possui um nível de autoconhecimento superior e o conhecimento de como funciona o universo. Compreende todos os outros níveis. Sabe analisar onde cada pessoa se encontra e tem a capacidade de ajudar todo e qualquer ser humano a mudar de vida. É pequeno o número de pessoas que se encontram nesse nível, mas conhecendo essa escala, podemos trabalhar com força de vontade para elevar nosso nível de consciência e assim vivermos vidas mais bem realizadas. Bem, aqui foram os níveis de consciência. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos por terem ficado até aqui. Beijos. Amo vocês.